Alô? Alô? Vai, isso aqui não. Ah, não. Eu acho que esse não estou ouvindo nada com ele. Bom, agora está dando para ouvir. Alô? Eu acho que o som está muito alto. Está muito alto ele. Eu acho que esse outro está ouvindo melhor. Bom, vamos ver se dá para ir. Bom, nós vamos fazer aqui a apresentação das variônicas. O pessoal que estiver na live aí, se tiver com o som muito ruim aí, dá uma alô para nós. Zé Araújo, bem-vindo à live. Boa noite. Oi, Mael. Boa noite, Emanuel Salles. Boa noite, bem-vindo à live. Eu só vou testar o som aqui mais um pouquinho aqui para mim ver se ele está saindo. Vai estar testando o microfone aqui, esse microfone eu não tenho costume com ele. Então, pode ser que vai dar algumas falhas. Mas se tiver qualquer erro aí, o pessoal dá uma alô aí, dá um retorno. Bom, então vamos fazer a apresentação aqui das variônicas. Essa é a número 1, 2, quer dizer. Essa é a número 2, o pessoal aí já tem um conhecimento dela. E vamos acabando de acertar aqui uns detalhes aqui. O pessoal já tem um pouco de conhecimento dessa 2. A 2 ela é especial e é um par de variônica muito bom. O material dele é todo latão, todo amarelinho. O pessoal já tem conhecimento dela. Então é de excelente qualidade. E você pode caçar com testemunho, que é a parte de baixo dela, e pode caçar com ouro, caçar com diamante. Coloca aqui dentro, fechou, está pronta para caçar. Oi, José Araújo, bem-vindo à live, boa noite.
E sempre lembrando o pessoal a posição dela. Você manter a mão 10 centímetros, a mão uma longe da outra, manter essa nivelada, dá o comando e dá os 3 passos. Lembrando que os 3 passos é muito importante. Vai todo comando, os 3 passos é importante. Agora, depois que ela indicar a direção para você, é importante também você não induzir elas. Porque se você der outro comando depois que ela der a direção, ela vai procurar aquele outro segundo comando. Então é por isso que exige um treinamento. A pessoa precisa treinar bem antes. A hora que ele sair para caçar, ele está treinado. Ele sabe como é que ele vai funcionar lá. Agora, se for caçar com testemunho, vou caçar com testemunho, não tem muito a ver. Só que você vai caçar com testemunho, por exemplo, ela vai chegar a determinado lugar, vai cruzar, mas você não vai saber que fundura que está, nem quantidade, nem nada. Simplesmente você vai cavando e vai passando ela na terra. A hora que sair de dentro do buraco, você passou na terra, ela cruza. Se estiver dentro do buraco, ela cruza dentro do buraco. Se estiver saído já, não cruza mais lá naquele lugar que cruzou. Aí ela vai cruzar em cima da terra. Você passa ela em cima da terra, ela estiver lá, ela cruza. Uma coisa aconteceu agora, há poucos dias. Deu um comando para ouro e levou a fundura de 1,20 m, ele cavou, pois as varas já não cruzou mais naquele buraco. Aí passou em cima da terra, foi separando a terra até ele separar lá um quartzo. Aí aquele quartzo lá tinha uma pintinha de ouro nele. Que deu o que fazer para ele ver essa pinta de ouro que estava nesse quartzo. Agora, isso caçando, ele estava caçando com comando. Isso é caçar com testemunho, pode acontecer a mesma coisa. Porque elas não é a quantidade de ouro. Se elas acharem uma pinta de ouro lá embaixo no chão, elas vão cruzar dele. Então, aí que a pessoa precisa estar treinada no comando para poder saber a quantidade que tem lá, porque uma coisinha à toa o cara não vai nem cavar. E lembrando também que tudo que está enterrado é guardado. Você nunca dá um comando para ela procurar um guardado. Se você der um comando para ela procurar um guardado, você está dando um comando geral para ela achar qualquer coisa. Achar água, achar preguinho, tampinha, latinha. Então, outra coisa, o ouro. O ouro, quando você der o comando, você tem que especificar a espécie de ouro. Porque senão para ela também tudo que ela achar amarelo é ouro. Agora, se você falar um ouro, pepita, ouro granulado, aí a coisa muda para ela. Aí já muda muito. Enquanto você der um comando para coisa, você vai caçar guardado, essas coisas enterradas, de ouro foi enterrado, aí você dá o comando para ela, vai, o terceiro passo você me dá a direção aonde foi enterrado, ouro em barra, ouro em joia, anel, pulseira, isso e tal. Você pode falar umas 5 coisas no comando. E a hora que chegar em cima, lá cruzar, você confirma o que tem lá. O que mais que está junto com esse ouro? Você tem uma pulseira de ouro, você tem um anel de ouro, você tem uma corrente de ouro, você tem uma corrente de prata. Então é importante você confirmar naquilo ali o que está lá. E quando é ouro, em pó, granulado ou pepita, você também tem que confirmar. Você tem que chegar em cima, confirmar a fundura, confirmar que aquele ouro, no que está, se está grudado no quarto, se ele é pó de ouro no meio da terra, se ele é um ouro granulado também no meio da terra. Aí depois, o que ela confirmar que está lá, você vai confirmar a quantidade. Porque de repente você está num veio de ouro, você está num filão de ouro. Então é importante você saber isso. Porque se ela te confirmar que você está num filão de ouro, você pode pegar esse filão e caçar o rumo que ele segue. Então, se você caçar aquele rumo que ele vai seguindo, você vai pegar ele vai dar uma paia, ele vai começar de novo, ele paia, começa de novo. Então, você acha essa parte.
E sem contar que quando você dá esse comando, essa área que você entra é uma área de minério, não é uma área de água. Que você também pode, antes de você comandar para outra, você pode comandar para uma área de minério. Que ela vai te jogar numa área de minério. Se ela te jogar numa área de minério, você vai ver que ela vai cruzar, ela vai andar cruzada, tem hora que ela quer descruzar, ela cruza, volta a cruzar de novo até o meio. Você vai andar uma distância boa dentro dessa área, que é só área de minério, ali não tem veio de água. Ali tem terra molhada, não vem, terra molhada, que é a umidade própria da terra. Mas aquela umidade é fraca, ela não chega a impedir na energia do minério. Então, é umas coisas que não é difícil de aprender, precisa praticar, tá sempre praticando, pega fim de semana, pratica, vai em um lugar onde está lugar aberto, para você saber o que é uma área de minério, onde é uma área de água, aonde está os veios de água, onde está a área de minério, saber que tipo de minério está naquela área, mesmo que seja uma região que não tem ouro, mas aquela área de minério ela tem outros minérios. É que, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui a maior parte das áreas aqui não tem ouro. Não tem ouro, não tem diamante. Aqui beirando a cidade. Mas tem outros minérios. Tem prata, tem vários outros tipos de minério. Tem turmalina, que nem aqui em cima mesmo, tem um lugar ali que se cavar lá, cavar uns 18, 20 metros, vai dar em turmalina, vai dar nos caldeirão de turmalina. Então tem outros tipos de minério. Agora, por exemplo, o cara adquire o par de variônica dessa número 2, ou número 3. Ela acaba de chegar para ele acaba de pegar ela e já sai para caçar com ela. Se ele for caçar com testemunho, ele vai até achar. Pode ser que aconteça até dele achar em cima do chão. Agora, pode ser que esteja fundo e ele não vai saber se está fundo. Pode ser que ele cava pensando que está raso e pode ser que esteja, pode ser que não. Então, caçar com testemunha tem esses detalhes aí. Vamos aqui a pergunta do 0 a 1. Os anestesistas antigos, eles caçavam mais por testemunho, mas depois, já de uns 150 anos para cá, ele já começou a comandar as varas, já começou a aprender, que já tinha alguns ensinamentos. Mas antes eles caçavam com testemunho. E muitos deles também, além de caçar com as variônicas com testemunho, eles caçavam com pêndulo também. Numa hora eles achavam com as variônicas, conferia com o pêndulo, outra hora achava o pêndulo, conferia com as variônicas. Agora vamos aqui a pergunta do Rian. Pode cancelar de não funcionar, mesmo dando o comando? Rian, as variônicas é o seguinte, se você tiver mestre nelas, e você não mudar o comando dela na trajetória, elas não falham. Mas precisa estar bem prático no comando. Estou com a tocinha chata aqui que está frio. Por exemplo, é por isso que eu falo que as 4 cartas ela é muito importante. Ela é muito importante nos testes. Porque as 4 cartas, se você falhar no comando, você não passa, né? Não passa mais de jeito nenhum. Por quê? Porque as 4 cartas, o cara baralha as cartas, põe lá, você não sabe onde está a carta. É a mesma coisa que você não saber onde está o outro. Então, o comando das 4 cartas é importante.
Outra, quando faz o teste das 4 cartas, não é passar hoje numa, amanhã passar em mais 3, depois em mais 2 ou mais 3, e falar que passou no comando das 4 cartas, não. As 4 cartas você tem que passar em seguida. Você tem que acertar as 4 em seguida sem errar nenhuma. Se você errar, você volta tudo para o começo, acertar 4 de novo. Então, esse negócio de acertar não, acertei uma, duas, não tem nada, você não acertou nenhuma. Agora, você passou nas 4, existem outros testes. Você pega aquela mesma pessoa que fez o teste com as 4 cartas, você pega lá um anel de ouro, uma pulseira de ouro, tem uma coisa de ouro lá, um pedaço de ouro, fala pro cara, fala, sai aí pro quintal e enterra isso aí em algum lugar. E você sai lá para lá, para outro lado, que você não esteja vendo para onde que ele for. Depois que ele voltar, você vai procurar aquilo que ele enterrou. Aí é a hora que as 4 cartas é importante. Por quê? Porque você vai procurar algo tá ali por perto. Você vai dar um comando, ela te dá a direção, ela vai ter que te dar a direção de onde está, e aonde está, ela vai ter que cruzar em cima. Então, ou você tentar, o cara ir lá, fazer um buraco lá, enterrar lá, você tentar com testemunho na câmera. Quer dizer, tudo o cara tem que fazer os testes primeiro. Ele tem que confirmar que ele está bom. Agora, não adianta eu ensinar para a pessoa e a pessoa não fazer. Também não vai aprender. Ele não vai aprender porque eu não vou estar lá para ficar ensinando tudo, toda hora para ele. Agora, ele tem que pegar o começo e fazendo o resto pela frente. Testando. Agora, nem eu falo pessoal, você chegou no lugar, você vai fazer uma pesquisa de minério, pesquisa o lugar primeiro, pesquisa bem, veja o que tem nesse lugar. Qual as capacidades que ele tem de outras coisas também, além de ouro, além de diamante, uma turmalina azul, uma turmalina preta, uma ametista, topázio, pesquisa o que tem ali. Outra, ferramenta. Ferramenta é importante. Você saiu para ir pesquisar a casa harmônica, você tem que levar ferramenta. Não adianta você levar só o par de variônica e chegar lá no meio do mato lá e você achar um lugar que tem, você vai fazer o quê? Nada. Então você tem que ter ferramenta. Ali você tem que ter uma peneira junto, uma bateinha, não precisa ser coisa grande, é só para você fazer teste. É uma bateia, uma peneirinha. Você pode ter um pin-pointer junto, ou um detector de disco. Você tem que ter um enxadão, ou uma cavadeira, ou um martelinho, você tem que estar ali junto, porque às vezes você precisa quebrar alguma pedra. Você tem que ter umas ferramentinhas junto. Agora, você tem que caprichar para você não ficar carregando 50 quilos de ferramenta também. Pega uma ferramenta menorzinha que é para teste. Depois que você descobriu que tem lá, se você precisar de ferramenta maior, com mais capacidade, aí você vai arrumar uma ferramenta maior. Então, ferramenta tem que ter. Outra, as variônicas cruzou um lugar que tem alguma coisa, você cava e vai testando. Sempre testando, se já tirou, se está lá do lado. Sempre confirmando se é o mesmo comando que você deu. Então, essas coisas é importante. Deus que eu comecei a fabricar essas varas iônicas especial, eu tenho muita gente já, por muitos lugares aí, que ficou bom nelas. Às vezes ficou até melhor que eu, porque eu às vezes não faço muito teste no campo. Eu, ultimamente não tenho feito muito teste no campo. Mas a pessoa que tem condições e às vezes está no ramo, tem uns que estão ótimos, estão 100% bom. Agora, tem outras pessoas que compram, que não é para ouro, não é para diamante. Eles fazem o treinamento para outras coisas. Então, cada um compra com uma finalidade, às vezes. A maioria compra para ouro e diamante. Só que depois eles acabam descobrindo que há muito mais coisa para fazer com eles.
mas a maioria é para diamante e ouro. Osso para caçar água, marcador de poço, também compra para marcar poço artesiano, porque eles vão ter um treinamento para marcar poço, então são bem diferentes. Zé Araújo, as ferramentas é que eu sempre falo para a pessoa. É a mesma coisa o cara caçar com um detector de disco só. Ele pega um detector de disco e vai lá para as beiradas, lá caçar alguma coisa. O que ele vai achar? Ele vai achar tampinha, latinha, essas coisinhas. Por quê? Porque ele não sabe o que está lá. Agora, se ele estiver lá num garimpo onde tem ouro, e ele pegar um detector de disco, a possibilidade de ele achar ouro é grande. Mas quando é a região que ele está, ele não sabe o que tem, a possibilidade dele não achar é nada que presta. É uma moedinha, é alumínio, essas coisinhas. Enterrado, prego. Agora, se ele levar um detector de disco, ele levar uma peneirinha, não precisa ser peneirona não, uma peneirinha aí de arroz só. Também precisa ser peneira grossa nem muito fina. Mas ele levou lá uma pazinha, uma coisinha para cavar, um martelinho para quebrar alguma coisa. A possibilidade dele achar alguma coisa é maior, muito maior do que se ele tivesse só com um detector. E as variônicas é a mesma coisa. Se você está com elas, está com um pouco de ferramenta, você faz teste. Porque se você achar, por exemplo, um lugar que tem ouro em pó raso, você consegue fazer um teste rápido. Você estando com uma bateria e uma peneira, você faz o teste rapidinho. Então a possibilidade é grande. Agora, uma ferramentinha você tem que ter. É que nem eu quando eu saio, que eu vou em algum lugar, minhas ferramentas vai na caminhonete. Lá vai picareta, enxadãozinho de garimpo, peneira, bateia, testador de diamante, lá um monte de coisa. Bariônica, é um tanto de coisa que vai junto. Então, isso é importante. Eu vou mostrar aqui, pessoal, essas variônicas aqui, essa aqui é a número 4. Ela parece simples, mas não é também, trabalha com testemunho e trabalha com comando. Aquelas é mais simples, é mais barato também, mais simples, mas muito eficaz. Você pode colocar, abrir aqui, ó, colocar diamante ou colocar ouro, caçar com testemunho. Outra, lembrando que ela é pressão, ó. Você fechou na posição, você só dá uma torcida nela, ela fecha. Do outro, ele não fica escapando à toa para abrir, para perder nada. Não. Então, ela é muito importante para essas caças de ouro, diamante, e também é um preço bem mais acessível do que a 2, né? Menos da metade do preço da 2. Então, aí o pessoal também que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo. Meu contato está embaixo do vídeo, é só entrar no Zap, entrar em contato. E lembrando que nós tem uma rolamentada. Essa aqui é rolamentada, essa aqui tem rolamento. Essa aqui trabalha com uma só. Essa aqui eu fiz duas dela, porque foi encomenda. Eu mandei uma e deixei uma pronta. E essa aqui trabalha com rolamento. Essa aqui é muito boa para quem trabalha com detector de disco. Porque você consegue carregar o detector numa mão e ela na mão direita. Quando ela chega em cima de alguma coisa que está embaixo, que nem aqui tem coisa embaixo, por isso que ela está rodando, ela não vai parar. Ela roda. Ela rodou, você já tira ela e passa o detector de disco em cima. O detector de disco acusou, você já cava. Não acusou, você vai embora para frente porque está fundo. O detector não pegou. Então você vai perceber que ela é útil, ela é outra coisa, ela dá a direção para você andar.
Você não fica com o detector de disco andando para qualquer lugar. Então, ela já dá a direção de onde tem alguma coisa. Ela deu a direção, você anda. Chegou em cima, girou, você já pau, o detector em cima. O detector apitou, você já coloca ela lá no chão, lá, ou põe dentro da mochila, ou desmonta ela aqui, ó, porque ela desmonta. Você desmonta também, enfia ela dentro do bolso. Então, ela é boa para isso. Mas lembrando que ela é rolamentada. Vou até tirar para você ver, ó. Ela é rolamentada, ó. Tem rolamento de esfera. Então, aqui em cima é pressão. Você prendeu, está preso. Agora, aqui embaixo também tem aqui também é rosca. Você pode pôr testemunha aqui, ó. E fechar. Ou você pode colocar o testemunho por cima, simplesmente tirando, desmontando ela, você coloca o testemunho por aqui, ó. E fecha também. Então dá duas maneiras para o testemunho nela. Agora, lembrando que ela é muito boa para você trabalhar com detector de disco. Outra, não sei andar, por exemplo, ela acabou de marcar um lugar, você andou 2, 3 passos para frente, ela já dá outra direção para você. Então, ela é importante para isso. E ela também tem um preço muito acessível também, que é a metade do preço das variônicas número 2. Agora, nós tem o pêndulo. Esse aqui é o pêndulo, que é um pêndulo também especial. Aqui, na base que eu estou segurando ele aqui, ó, você pode trabalhar em cima do celular com ele. Por exemplo, você pode trabalhar em cima da foto. Você está com o seu celular aqui, você pode trabalhar com ele aqui em cima da foto e fazer as perguntas para ele. Aí, conforme você pergunta, ou ele vai ficar assim paradinho, ou ele vai ficar balançando para frente e para trás. Aí, conforme a pergunta você fizer, aí ele gira. Aqui eu estou girando com a mão porque o celular está até desligado. Então, ele é muito bom para isso. Outra, bom para você trabalhar no campo, porque a corrente é comprida. Entre ele e a corrente tem 60 centímetros. Aqui na argola, você passou o dedo na argola, ele vai com uns 10, 15 centímetros arriba do chão. Se a pessoa for mais alta, ele vai ficar uns 20. Agora, isso é importante. Por quê? Porque quando você entrar lá no campo para caçar alguma coisa com ele, diamante ou ouro, você tem que prestar atenção nele, porque quando você dá um comando para ele, para onde ele marcar primeiro, que ele fizer o que ele está fazendo aqui, ó, aqui está jogando aqui para a esquerda, você vai ver que você vai ter que virar uns 90 graus para a esquerda. Aí você virou, ele começou a bater assim, ó, eu vou bater com a mão aqui, porque senão não tem jeito de ver, ó. Ele começou a bater reto, você pode ir andando, vai andando prestando atenção nele. Ele começou a diminuir a velocidade, você já está ficando pertinho do lugar que ele vai girar. Aí ele parou, você aguarda um pouquinho que ele vai girar. Aí ele gira, então você está em cima do lugar. O piano também não é difícil. Não é difícil também trabalhar com ele. Mas é a mesma técnica, por exemplo, o pêndulo ele só muda porque ele é um pêndulo. Mas ele também é a mesma técnica da variônica. Você dá um comando para ele, se você mudar o comando também, ele te dá resultado errado. Mesma coisa, se eu estou em cima do celular com ele, eu dou um comando para uma coisa, e nesse meio de tempo que eu estou aguardando ele dar a resposta e eu pensar outra coisa, ele dá a resposta errada. Então, exige treino também, você tem que treinar com ele também. Outra, o treino dele é o mesmo treino das variônicas, é 10 cartas e 4 cartas. 10 cartas é para você aprender a trabalhar com ele, você aprender para que lado ele vai balançar para ir para as cartas.
Você andar com eles, tá jogando ele para cima, para baixo. Então, as 10 cartas você vai aprender a manter ele na mão, manter a corrente, manter a distância. Depois, as 4 cartas é definitiva. E as 4 cartas você vai ter que acertar as 4 cartas direto. Começou, você tem que acertar as 4. Errou na terceira, você começa do zero. Quer dizer que você errou lá na terceira, quer dizer que você já errou. Você já não passou ali. Você vai começar tudo de novo para ver se você passa. Então o piano é a mesma coisa, não é, o treinamento com ele é quase que a mesma coisinha. A única coisa que muda é que ele é um só. Você vai trabalhar com testemunho ou você vai trabalhar com comandar ele. Agora, o pêndulo também tem uma coisa também importante para falar dele. O pêndulo também ele é cheio de fazer a tua vontade. Por exemplo, às vezes eu quero muito uma coisa, ele pode querer fazer minha vontade. Então, você não pode deixar que ele faça a tua vontade. Mesma coisa, eu estou lá no campo, eu vou caçar ouro com ele, eu estou com tanta vontade de achar ouro, que ele vai dar alguma coisa lá amarelo para mim, lá para matar minha vontade. Então, por quê? Porque eu estou induzindo ele. E as variantes também pode acontecer isso também. Às vezes a vontade do cara é tanto de achar ouro, e ele acaba induzindo ela. Agora, se eu pego elas, eu quero o resultado correto dela. Não é a minha vontade que eu quero. Eu quero a resposta correta delas. Para mim, tanto faz ela achar ouro como não achar. Se ela me der uma resposta de ouro, tem que ser ouro. Senão, não. É a mesma coisa se eu pegar ela, eu vou testar ela em cima de um topázio. Aí eu falo, Varione, se for um rubim, eu quero que você cruza. Mas a minha vontade é que é um topázio. A minha vontade é que seja um topázio. Ou que seja o rubim. Ela vai cruzar como se fosse rubim. Que ela vai fazer a minha vontade. Aí eu estou comandando ela 2 vezes. Agora a diferença de um topázio para o rubim é diferente. O rubim é vermelho, né? Agora, se eu falar para a Variônica, se for um quartzo simples, um simples quartzo, você cruza. Se não for, você não cruza. Ah, não cruzou porque não é um quartzo, não é um quartzo. Variônica, se for uma ágata, você cruza. Se não for, você não cruza. Você já não cruzou porque não é uma ágata. Variônica, se for um topázio rolado de rio, você cruza. Se não for, você não cruza. Não tem vontade para mim nenhuma. Quer dizer que ela vai cruzar porque é um topázio. Então eu não estou induzindo ela. Agora, se eu induzir ela, aí ela faz a minha vontade. Porque é a mesma coisa, a pessoa que tem um par de variônica, eu vou falar uma coisa simples, eu já falei já umas par de lives, ó. Eu tô com as variônicas aqui, eu tô com elas na posição aqui, ó. Veja bem, ó, eu vou dar um comando, eu vou dar um comando verdadeiro. Variônica, eu quero que vocês cruzam. Ó, tá vendo? Ela já começou a encaminhar para cruzar, ó. Porque eu quero que ela cruze, ó. Tá vendo? Isso aí vocês fazem em casa. Daí vocês pegam o par de variônica, colocam a mão 10 centímetros para mão da outra, quase nivelada, e falam para ela, variônica, eu quero que vocês cruzam. Veja bem, eu comandei ela. E eu não estou ajudando ela a cruzar, não. Ela que lá vai sozinha. Ela cruzou. Agora, variônica, eu quero que vocês descruzam. É a minha vontade ela tem que fazer agora. Então ela vai ter que descruzar porque eu quero que ela descruza.
Só que aqui agora demora um pouquinho mais. Ela vai, ó. Ó, tá quase, ela vai chegando perto da ponta, ó. Então fica olhando no vídeo pra vocês aí, ó. Ó, descruzou. Porque eu queria que ela descruzasse, eu quero que ela cruze, eu quero que ela descruze. Isso chama induzir as varas. Então esse teste a pessoa faz em casa. Bom, vamos ver mais umas perguntas aqui do Márcio. Ó, Márcio, bem-vindo à live. Uma boa noite. Ó, Zé Araújo, é importante levar uma lupa. Eu carrego sempre duas. Uma pequena e uma grande. Uma lupa daquela de relogeiro lá, né? Ela lá você enxerga bem coisa miudinha, porque principalmente quando é pó de ferro que fica no fundo da bateria. Você precisa de uma lupa boa para você ver o que tem lá, se tem alguma pinta vermelha lá naquele fundo, se tem algum pozinho de ouro, alguma coisinha. Se tem alguma amostra de uma pedra verde, vermelha, ou outra coisa. O azul. Então, aquele pozinho de ferro que sobra lá no fundinho, ele te dá uma dica muito grande do que pode ter ali por perto. Então, é muito importante. Agora, a lupa 10, que é uma lupa que ela tem 4 polegadas, uma lupa, ela é grande, senhora, tem 4 polegadas, também é importante. Ela é importante para a peneira. Quando você dá na peneira fina, principalmente a peneira de arroz, a peneira de fubá, se tiver um diamantinho ali de 5 pontos, 8 pontos, vamos pôr assim, de 2 a 3 pontos a 8 pontos. Se você não te olhar com uma lupa, você não consegue, ele passa batido. Agora, se já é maiorzinho de 10, 12 pontos, 15 pontos, aí já dá para você enxergar ele na peneira de arroz. Não é importante. Aonde tem muito o quê? Muita água, a possibilidade de ter ouro, pepita. O ouro é o seguinte, o ouro a gente não sabe o que tem no lugar. Às vezes você calcula que um lugar tem pepita, ele tem ouro tarco. Às vezes você calcula que tem ouro tarco e tem ouro granulado. Por exemplo, o Mato Grosso, ele dá pepita, mas a maioria lá é ouro granulado, tarco a granulado. A maioria dos garimpos lá é tarco, ouro em pó. Então, isso é muito interessante, porque agora o ouro é ouro, né? Tanto faz ele granulado, como um tarco, como pepita. No Mato Grosso lá tem uns caras nas regiões lá que eles vivem caçando pepita, só com detector GPX. Tem GPX 7000, caçando pepita. Quando é as temporadas que saem, as semanas, porque lá eles vivem disso. Então, sai, você dá bem, acha umas pepitas boas, assim, acha umas pequenininhas, mas é assim. Roraima também, tem gente com detector lá também que deve de caçar pepita. Agora já é interessante, Roraima também dá ouro talco também, mas dá muita pepita também. O Amazonas eu já não sei. O Amazonas eu acredito que lá dá muita granulado. E já aqui em Minas também dá os três, dá tarde, pepita, granulado. O estado de São Paulo dá tarde, dá granulado. Para quem não tem conhecimento, não sabe, a primeira mina de ouro do Brasil foi em Guarulhos, São Paulo. Já tem a mina lá até hoje, tem ouro lá até hoje. É de um cara lá, dono da fazenda. Lá é tudo cercado, ninguém entra lá. E depois a segunda foi ali chegando perto de Campinas ali.
Daí depois não pararam os bandeirantes mais, né? Os caras foram entrando da rua dentro e foi caçando ouro, esmeralda, diamante. Então é algo interessante. Bom, hoje eu estou testando um microfone novo aqui, eu não sei como é que está chegando aí, se está chegando alto o som, se o som está chegando baixo, não tenho ideia. Pessoal que dá um retorno aí para mim, como é que está chegando o som aí, se está chegando o som alto ou baixo. Ô, Lelau, já que você perguntou da lupa aí, é a, tem uma que ela é 20 vezes, que é a de relojeiro. A de 30 vezes também é boa. Ela aumenta bem também, bem mais do que a de 20. As duas é boa, tanto faz de 20 como de 30, a de 40. Ela é pequenininha, você carrega dentro do bolso, você vê? Coisinha pequena. Deixa eu ver se eu tenho até uma aqui em cima, eu já mostro pra vocês como é que é. Pelo menos ela tava aqui, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é 20. Essa aqui é o que o relogeiro usa. Você coloca ela aqui, essa coisinha pequenininha, você já vê com ela. E outra, essa aqui custa baratinho em Mercado Livre. Eu acho que é 12 real, 15 real cada um. Não, ela é toda aqui, a parte dela aqui é um maço. E a lente dos dois lados. E essa outra lupa também aí de essa grande, eu tenho uma aqui, mas tá até quebrada. Quer dizer, tá até sem a lente. É essa aqui, ó. Mas a lente dela tá lá dentro da gaveta. E essa aqui é a de 10. Ó, ela tem 10 centímetros de âmbito dela aqui. Então é 4 polegadas. Essa até é boa. Então é muito, essas coisas. A pessoa que sai para um garimpo, ele tem que ter essas coisas. Ele tem que ter uma mochila dele, umas coisas de coisa. O que eu quero falar para o pessoal também é o seguinte: o companheiro que ia comigo fazer vídeo, o Edson, ele já não está mais entre nós. Ele morreu. Então agora eu fiquei sozinho para fazer uns vídeos. Mas ele está em muitos vídeos nossos. Para falar a verdade, ele está numa média de 1000 vídeos meu. Agora, que Deus o tenha ele num bom lugar. Galera, obrigado aí pela resposta aí do som. Então, eu estou preocupado porque eu estou com o microfone novo, porque o pessoal tem reclamado aí que o som está chegando muito baixo. Então, eu estou tentando melhorar para ver se sobe ele um pouco. É, seu Adão, infelizmente, ele não está mais entre nós. Já desencarnou. Mas, como você diz, o Criador sabe o que faz, né? A gente, às vezes, não sabe muito, tem hora que pensa, mas ele sabe. E uma hora ou outra também chega a hora da gente também, né? E ninguém vai ficar para semente. Então, uma hora ou outra chega a hora. Mas, Adão, nem tinha visto que eu estava na live, bem-vindo à live.
Emanuel, as variônicas você tem que ir executando elas. Quanto mais você executar elas, melhor elas vai ficando. Melhor você vai ficando, melhor é a tua energia. Quanto mais você trabalha com elas, né, mais a tua energia sobe. A tua energia subindo, você vai ficar bom com ela. E outra, não esquecer dos treinamentos com as cartas. As cartas é essencial. Agora, se não vai caçar com comando, testemunha é testemunha. É só pôr o testemunho na cama e caçar. Ah, obrigado, Daúl. O Daúl, ele tinha epilepsia. E então ele já vinha com problemas já há alguns tempos. Mas eu gostava muito dele porque ele era um companheiro muito bom, obediente. Sempre que você chamava ele estava disposto. Era difícil o dia que ele falava, não lembro o dia que eu chegasse lá que ele falava, não, hoje eu não. Às vezes ele tinha alguma coisa para fazer à tarde, ele falava, sabe que nós volta até 5 horas, foi volta. Tem alguma coisa para fazer? Eu queria ir lá na igreja, eu estava alguma coisa. Então, eu fazia para os donos também voltar a tempo dele. Mas a gente sente, né? Sente muito. Principalmente eu, porque eu todo dia estou mexendo nos vídeos e ele está presente nos vídeos. Uma hora ele aparece no vídeo, outra hora ele aparece a voz dele. Então, como diz, a presença dele nos vídeos vai ficar aí por muitos anos. Talvez daqui 15, 20 anos ele ainda está aí nos vídeos. Mas, o que a gente pode fazer, né? A única coisa que podemos fazer agora é orar por ele, né? Que Deus leva ele para um bom plano, para que suba para um plano bom. E por isso faz dias já que ele faleceu, faz mais de mês que ele faleceu. Então eu passei um tempo até bom sem fazer live, eu já estava com um tempo sem fazer live, depois aí eu fiquei mais desanimado um pouco. Aí eu falei, cara. E às vezes nos vídeos aí o pessoal tem perguntado. É verdade, Zé. Aliás, esse microfone aqui que eu estou testando ele hoje, esse microfone eu já comprei ele para fazer vídeo sozinho, porque ele pega até 15 metros de distância. Então, por exemplo, eu deixo gravando e vou fazendo os vídeos e eu consigo transmitir através desse microfone o aparelho. Então, então ele já é justamente para isso. Por isso que eu já hoje estou testando ele, eu vou testar para ver como é que vai chegar esse som aí.
Então, eu tive uma live no outro canal, o canal Rei das Variônicas. Também tem uma live também lá, foi feita antes de ontem. Foi feito na quarta-feira. Agora nós vamos ver se a semana que vem nós já faz a live na terça e na quinta-feira. Vamos ver se nós normaliza para terça e quinta. Hoje a gente dá uma desanimada, mas a gente tem que pensar também que a gente também não pode parar, né? Porque tudo nessa vida é passageiro. Mas a gente acha muita força, porque sempre estava junto e sempre fazendo os vídeos junto, sempre animado, não tinha vez que ele estava desanimado. Às vezes eu ficava meio bravo com ele, porque eu ensinava ele, bate a peneira assim, roda a peneira assim. Eu olhava, ele estava fazendo errado. Eu falei, isso não vai para. Mas não ele não guardava as coisas na cabeça, assim, ficava. Não a gente acha forte assim. Mas vamos continuar. E hoje a live está muito boa, muita gente aí na live. Pessoal bom, pessoal que entrar na live e tiver pergunta, pode fazer as perguntas. A única coisa que eu não gosto, às vezes, que nem lá nos comentários, lá uns pessoal que entra xingando, falando umas coiseiras, umas besteiras. Pessoa que, por exemplo, que não tem conhecimento da radiestesia, ele teria que, no mínimo, ele procurar se informar. Então, eu acho que a pessoa falar certas besteiras antes de se informar, eu acho que é ignorante. Então, isso a gente tira, né? A gente exclui, se o YouTube não excluir, eu excluo ele. Do YouTube. Então, porque a educação é em primeiro lugar. Então, o pessoal que entra lá para falar besteira não tem vida longa no meu canal. Porque é assim, a pessoa pode chegar, ó, Maurício, eu não tenho conhecimento. Como é que eu faço para ver, para verificar certas coisas? Eu explico para ele, eu ensino. Não é que eu também sei tudo, não, mas o pouco que eu sei, eu ensino. Agora, depois que ele verificar, ele vê o que ele entende. Agora, porque quando a gente fala da radiestesia, principalmente aqui no Brasil, aqui 70% das pessoas são ignorantes. São pessoas que não têm conhecimento. Às vezes que não é que não tem estudo, mas não tem o conhecimento da radiestesia. Então, que é uma coisa diferente da outra. Por exemplo, na Alemanha, a radiestesia faz parte do currículo escolar. Ela faz parte. Lá você está na escola, lá você aprende radiestesia. É uma matéria da escola. Por quê? Porque a energia, ela está em tudo. Tudo que você pensar tem energia. E tudo tem a energia do Criador. Nada. Outra, e muita gente que fala besteira. Ah, por que Deus permite a guerra? Ah, por que Deus não acaba com aquilo? Porque lá está matando gente.
Deus não tem nada a ver com guerra. Nada. Deus te deu a tua energia e te deu a tua vontade livre para você fazer o que você quiser da tua vida. Então, pensar que ele vai interferir numa guerra, não vai. Não vai. Isso o povo pode esquecer. Porque quando você entra por dentro, ele já te dá uma energia para você. Você que tem que cuidar dela. Você cuida bem da tua energia, você tem uma energia alta, uma energia boa. Você não deseja o mal para os outros, você não deseja as coisas dos outros. Você quer fazer suas próprias coisas, sem olho gordo do que as dos outros. Você cuida da tua energia. A tua energia vai trabalhar para te ajudar você. Agora, quando você está de olho em coisa ruim, você está de olho porque o vizinho comprou um carro novo, você está de olho porque fulano ganhou na loteria, você está de olho no outro com inveja do outro porque o outro comprou uma roupa nova. Enquanto você estiver fazendo isso, a tua vida está indo só para trás. Outra pessoa precisa se preparar para as coisas. Por quê? Porque ao que ele deseja, é o que ele recebe. Se você deseja o mal para os outros, você vai receber o mal. E bem pior, porque vai que aquela pessoa que você desejou o mal não merece, ela volta para você e volta para valer. Outra coisa, a pessoa, muitos têm perguntado aí, aliás, nos vídeos, por que que uns são ricos e outros são pobres? O cara é rico porque ele sabe valorizar o dinheiro. O cara é pobre porque não sabe valorizar o dinheiro. Porque ninguém nasceu para ser pobre. O mundo está cheio de riqueza. Aqui no Brasil, tiraram 5% do ouro que existe no Brasil, mas 95% do ouro está tudo enterrado aí no chão. E isso para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Então a pessoa fala, mas eu sou pobre, mas esse dia mesmo eu conversando com um cara, o cara falou, seu Maurício, mas o senhor fala tanto no vídeo que ser pobre é uma opção da pessoa. Eu falei, pior que é. Ele falou, mas como? Eu tenho tanta vontade de ser rico, não sou, não entendo, como é que é uma opção? Eu falei, é simples, você sabe valorizar um real? Eu falei, real não vale nada, isso aí, nós dá de esmola aí pro pessoal aí, nós bebe de cachaça. Eu falei, pois tá aí, a resposta você mesmo deu. Foi a resposta que você falou aí é a tua. Você não sabe valorizar um real, então você não sabe valorizar 1 milhão. Você não vai ter 1 milhão porque não valoriza um real. Sem 1 real você não tem 1 milhão. Então você nunca vai ser milionário. Foi às vezes um cara catando latinha no lixo aí, ele vai ser um milionário e você não. Aí fechou o bico. É verdade, Zé Raul. Agora, agora uma outra coisa também que a gente tem que falar. Como é que o pobre quer ser rico? Como é que o pobre quer ser rico? Se ele trabalha 6 horas por dia, chega em casa reclamando. Quer dizer, primeiro ele reclama no boteco, né? Porque em casa ele só chega depois que ele fica umas 2, 3 horas no boteco. Isso é a maioria do pessoal. Não são todos, é uma boa maioria. Ele sai do serviço, passa no boteco, 2, 3 horas no boteco, e ainda reclamam lá para os amigos, ó, eu estou trabalhando demais, ó, eu estou precisando tirar umas férias. Aí chega em casa, toma um banho, vai ver um pouquinho de televisão, depois vai dormir. Como é que ele vai ser rico? Ele pode ganhar 5, 10 mil por mês, que ele não vai ser rico. Não vai.
Se ele ganhar na loteria esportiva, dentro de 2, 3 anos também está quebrado. O povo toma o dinheiro dele porque ele não sabe cuidar do dinheiro. Ele não sabe. Outra coisa, rico trabalha a média. Tem muitos que trabalham 18 horas por dia, mas a maioria são 16 horas por dia. Agora, você vê a diferença de 6 horas para 16 horas. Você pode ver a vida de qualquer pessoa rica aí, que ele tem que trabalhar para cuidar do que é dele. Porque se ele não cuidar, os outros cuidam para ele. É a mesma coisa o pobre. O pobre não cuida do que é dele, os outros cuidam para ele. Se ele ganha lá 3, 5 mil por mês, já tem gente fazendo as contas de quanto vai arrancar dele todo mês. É mercado, é farmácia, é não sei o quê, é uma televisão nova, um conserto de carro e bababá, porque saiu um modelo novo de televisão, nós vamos trocar a velha, comprar uma nova. Então, uma geladeira nova, tirar essa velha, vamos comprar uma nova. Então, já tem gente fazendo as contas do dinheiro dele. E fora o punhado de prestação para pagar. Fora o cartão de crédito que já vem rolando. Não, é muito simples. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de pobre. Não é que eu não gosto de pobre. Eu só acho que as pessoas deviam cuidar do dinheiro, mas bem cuidado. Uma outra coisa que tem perguntado em outras, também nos vídeos aí, que foi muita pergunta esses dias para trás, tinha dia que tinha mais de 200 perguntas. Então, poucas que eu respondi lá nos vídeos. Porque não adianta você responder a pergunta para um só lá no vídeo e deixar. Então é melhor você falar na live do que falar lá nos vídeos para um só. Porque na live, pelo menos, muita gente vai ver as respostas e vai saber. A maioria das pessoas não estão preparadas para ser rica. Então, essa é a verdade. Porque a escola não ensina nada. Nada, nada. O cara, para aprender alguma coisinha, ele tem que fazer economia. Fazer uma faculdade de economia aí. Então, ele aprende algumas coisas. Escola aí, primeiro, segundo, não ensina nada. O cara não aprende nada lá. Mas não ensina nada. Por que não ensina? O governo não tem interesse em ensinar a população, não. Sobre economia, não. Então, quanto menos o povo souber, melhor. Não é que nem país adiantado, que é ensinado em Deus do começo, Deus do pré, que é ensinado economia para as crianças. Então, é muita diferença. Aqui não. E a única coisa que ele faz é o governo, eu vou arrumar aí para vocês comprar carro em 30 anos para pagar. O pobre vai lá e compra. Na hora que a lata dele bate no fundo, vai pega aquele carro que comprou por 30 anos para pagar e vende por R$ 1.000. Que é para rodar até acabar. Mas nisso ele já pagou lá uns 4, 5 anos, lá o dinheiro dele fez vento. Bom, gente, a live tá boa, mas tá chegando perto de nós encerrar ela. Então, mais uma coisinha também que a gente vai aproveitar aí a live para falar. É sobre questão de comprar e vender. Por exemplo, eu tenho esse par de variônica aqui. Eu vendo ele por um determinado preço. Se a pessoa achar que está cara, ela não compra. Se ela achar que está dentro da possibilidade dela, ela compra. Agora, vamos dizer que eu comprei ela e vou vender ela. Mas supor que eu comprei ela por R$ 100 e vou vender por 200. Então o cara perguntou para mim se isso era pecado. Eu falei, não, não é pecado. Porque você comprou com o teu dinheiro. Você comprou com o teu dinheiro e você vende por quanto você quer, ela é tua. Não é quem vai comprar que vai pôr preço nas tuas coisas. É você que vai vender o quanto você quer. Agora, se você vai dar uma diferença de preço, também é você que vai fazer a diferença de preço. Ah, não, amigo, eu quero 200, mas se você me pagar 180, eu te vendo. Eu te faço para você.
Então não existe pecado nisso. Se você vender por 500, também não existe pecado nenhum. Aí o cara fala, mas isso aí não é explorar as pessoas? Eu falei, não, tem nada de explorar aí. Se o cara quer comprar e você tem para vender, você vende. E o cara compra. E de quem você vai comprar? Se ele vendeu por 100, você comprou e pagou, você comprou e pagou. E o cara ficou contente que você pagou na hora, o dinheiro foi fazer outras coisas com o dinheiro. Então não existe pecado nisso aí. Então isso aí também é respondendo uma das perguntas também que chegou lá também na live. Agora, outras perguntas também que fizeram na live, lá nos vídeos também, é sobre o funcionamento das variônicas não é eficaz. Foi é. Eu falei, tanto é que é comprovado lá, que a radiestesia é comprovada. Porque uma coisa, duas coisas não podiam existir. Não poderia ter a medicina se tivesse a radiestesia fosse comprovada corretamente, técnica. Porque na época que foram para decidir sobre a medicina e a radiestesia, decidiram pela medicina, que não foi ruim. Então, a radiestesia ela ficou em segundo plano. Por quê? Porque existia muitas barreiras naquela época. Era muita coisa, as igrejas eram contra a radiestesia, então decidiram a medicina. Mas a maior parte dos remédios que a medicina tinha e ainda tem, as plantas foram procuradas com a radiestesia, com variônica, com pêndulo. Vi um pé de planta lá, queria saber se aquele pé de planta servia para determinada doença, porque o que cura não é a matéria. O material, por exemplo, um comprimido, não é a massa branca dele que cura. Que cura é a energia que está nele. E cada coisa tem uma energia. Agora, às vezes você mistura energia, por exemplo, de alcideira com hortelã, serve para uma determinada cura. E foram isso que acharam, tanto com o pêndulo como com as variônicas. Agora, isso foi usado bem antes da medicina. Foi usado muitos mil anos antes da medicina. Agora, depois, as coisas evoluíram, a medicina também se evoluiu, mas a radiestesia continua. Ela continua. Outra coisa, às vezes o cara fala umas coisas que não dá para você entender o que o cara fala. Como ele acha que o povo procurava água, procurava ouro, diamantes, essas coisas, há 500, 1000 anos atrás? Era só de olhar na montanha? Só de olhar? Muitos não eram. Muitos usavam o pêndulo, usavam as varas, as duas varas eram chamadas. Por quê? Porque eles tinham confiança dela. E é com ela que eles achavam. Hoje você pega um lugar que tem ouro por satélite, que é o mais avançado que nós tem, hein? Nem assim é confiável. Porque ele te indica um lugar, às vezes daquele lugar indicado lá que você vê pelo satélite, você anda 10, 20 quilômetros para chegar no lugar certo. Não dá o ponto exato. Então, e outra, principalmente satélite aqui do Brasil, aqui para ouro, aqui é uma mentira. Então, a radiestesia é uma coisa muito velha. As pessoas que têm dúvida, procura saber, procura estudar. Veja livro, tem muitos livros que ensinam como começou a radiestesia, o que fazia com ela, como funcionava, para que as pessoas usavam para remédio. Então, é um tanto de coisa aí que procura saber que a medicina e as variônicas e a radiestesia, o que aconteceu com eles. Não é umas coisas simples. E a outra coisa também é o cara fazer os testes ele mesmo. Ele mesmo arruma aí 2 pedaços de arame aí,
começa a fazer teste ele mesmo. Agora, ele quer um material especial, quer um parvariônico especial, é diferente. Mas para ele começar a fazer teste, ele faz teste com qualquer coisa. Até com 2 pedaços de mato, aí ele começa a fazer teste. E ele começa a descobrir alguma coisa já. Mas, ô Zé Araújo, amanhã não tem. Agora a próxima live nossa é na terça-feira. Mas eu tenho vários vídeos por dia. Com essa live que eu estou fazendo hoje são 14, só hoje. Eu tenho 2 vídeos longos e tem 13 vídeos curtos, são 15. Tem 13 vídeos curtos. Então é de segunda a domingo. É muita coisa. Mas também já temos aí nós estamos aí com 20.200 e poucos inscritos. Tem aumentado bem os inscritos. E outra, quero agradecer os novos inscritos também que têm se inscrevido aí no canal. Que o Criador abençoe a todos que estão inscritos. E nós esteja sempre juntos aí, pela frente aí nos novos vídeos. Agora nós já estamos caminhando aí lá para perto dos 80, né? Então, quer dizer, perto não, nós estamos passando dos 70, mas ainda tem uma caminhada boa dos 80. Então, quero agradecer o pessoal aí que participou da live. Aí, agora na terça-feira, depois na quinta-feira. Então, que o Criador abençoe a todos, o pessoal que participou e todos os inscritos. Até terça-feira.